sou Alexandre Rangel e esse é o Deb's Dead, o seu canal sobre banco de dados e desenvolvimento de software. Neste vídeo vamos falar sobre o que é um banco de dados. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber a notificação quando publicarmos novos vídeos. Bora lá saber um pouco mais sobre banco de dados? Seja quando estamos no caixa da padaria ou no caixa do supermercado, quando usamos o metrô ou o trem, ou ainda quando precisamos passar pela catraca da faculdade ou do trabalho, toda vez que lemos ou enviamos uma mensagem pelo celular, sempre que nos logamos em um sistema, ou mesmo quando usamos um caixa eletrônico para sacar dinheiro ou tirar um extrato, em todas essas situações estamos interagindo com bancos de dados. Leite, no livro Introdução aos Sistemas de Bancos de Dados, afirma que o banco de dados por si só pode ser considerado como o equivalente eletrônico a um armário de arquivamento, ou seja, ele é o repositório ou recipiente para uma coleção de arquivos de dados computadorizados. Em complemento, Masri e Navati, autores do excelente livro Sistemas de Bancos de Dados, dizem que um banco de dados é uma coleção de dados relacionados, logicamente coerente de dados, com algum significado inerente, e projetado, montado e preenchido com dados para uma finalidade específica. Ramakrishna, no livro Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados, nos diz que um banco de dados é uma coleção de dados que, tipicamente, descreve as atividades de uma ou mais organizações relacionadas. Portanto, para trabalhar com banco de dados digital, precisamos usar um sistema de gerenciamento de banco de dados. E o autor ainda completa que um sistema de gerenciamento de banco de dados, ou SGBD, é um software projetado para auxiliar a manutenção e utilização de vastos conjuntos de dados. Já Silverschatz diz que um sistema de gerenciamento de bancos de dados é um conjunto de programas para acessar esses bancos de dados. O principal objetivo de um SGBD é proporcionar uma forma de armazenar e recuperar informações de um banco de dados de maneira conveniente e eficiente. Os principais tipos de bancos de dados são orientados a objetos, em que cada informação é armazenada na forma de objetos, relacional, em que as informações são armazenadas em tabelas bidimensionais, e NoSQL, ou não somente SQL, são os bancos de dados não relacionais. Vamos ver agora em detalhes cada um deles. Nos sistemas gerenciadores de bancos de dados orientados a objeto, os dados seguem o paradigma da programação orientada a objeto. Então nós temos classes, atributos e métodos. Segundo o ranking do DB Engines, o principal SGBD orientado a objetos é o InterSystem Cache, e o segundo é o DB Objects. Esses SGBDs representam apenas 0,2% das instalações existentes. No SGBD NoSQL, no não somente SQL ou não relacionais, são subdivididos em 4 grupos colunares. Neles os dados são armazenados em famílias de colunas. Documentos. Neles os dados são armazenados em documentos JSON ou XML. De chave e valor. Aqui os dados são armazenados em formato de um valor para cada chave. E alguns, como Redis, funcionam na memória RAM. E os grafos. Neles os dados ficam em nós que se interligam. De acordo com o ranking DB Engines, o principal SGBD colunar é o Cassandra. O principal SGBD de documentos é o MongoDB. O principal SGBD de chave-valor é o Redis. E o principal SGBD de grafos é o Neo4j. Ainda observando os dados do ranking DB Engines, os 4 tipos de SGBDs no SQL juntos tinham representativos 20,1% das instalações em junho de 2021. Entre os SGBDs relacionais, temos os comerciais e os de código aberto. Dentre os comerciais destacam-se
Da Oracle, o Oracle Database e o MySQL. Da Microsoft, o MySQL, Microsoft SQL Server. E da IBM, o IBM DB2. Já dentre os open source, podemos destacar o MariaDB e o Firebird e o PostgreSQL. Uma curiosidade sobre o MySQL e o MariaDB. Segundo o site Rock Content, MySQL é uma marca registrada da Oracle e sua nomenclatura vem da primeira filha, do nome da primeira filha de Mount Waidenews, chamada My. Já o MariaDB seguiu essa mesma tradição ao receber o nome da filha mais nova dele, Maria. Uma planilha no Excel nos dá uma boa ideia de como os dados são armazenados em um SGBD relacional. Imagine uma planilha de clientes, onde cada linha tem a informação de um cliente específico e cada coluna é uma informação específica. Como podemos ver no ranking do DB Engines, o Oracle é o principal SGBD relacional e seguido de perto pelo MySQL. Ainda segundo o DB Engines, em junho de 2021, 72,7% dos SGBDs são relacionais, ou seja, praticamente 3 em cada 4 instalações são de um SGBD relacional. Ainda é o paradigma dominante. Observando o ranking propriamente dito, percebemos que os 4 primeiros deles são não relacionais. O primeiro NoSQL surge na 5ª posição e é o MongoDB, um SGBD de documentos. Na 6ª posição surge o SGBD NoSQL, que é o Redis, do tipo chave-valor. Na 10ª posição surge o terceiro SGBD NoSQL, que é o Cassandra, do tipo colunar. Na 18ª posição surge o quarto NoSQL, que é o Neo4j, do tipo de grafos. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de curtir e compartilhar e não deixe de se inscrever. Nos vemos na próxima. Até mais!